com vocês sobre um tema muito importante, um tema que muitas vezes nós nem percebemos que não estamos conectados a ele. Qual é o seu lugar no mundo? Perceber que nós muitas vezes não estamos no lugar que nós gostaríamos ou que nós desejaríamos estar, faz com que nós nos sintamos incomodados com várias situações. E aí nos fazem várias perguntas e nos fazem refletir sobre esse lugar. Que lugar é esse? Que muitas vezes nós percebemos que nós perdemos força, né? Quantas vezes nós estamos na vida procurando o nosso lugar e nós muitas vezes podemos nos aborrecer. Podemos procurar algo que às vezes nós não encontramos pelo caminho. Algo que muitas vezes podemos achar que vamos encontrar no trabalho, vamos encontrar na família, no relacionamento, nos amigos. Eu venho falar hoje com vocês sobre esse tema tão importante do nosso lugar no mundo. Porque muitas vezes, quando nós não encontramos o nosso lugar na nossa família, nós não encontramos o nosso lugar no mundo. E para iniciar, vou começar a falar sobre as ordens do amor. As ordens do amor são justamente uma tríade que faz com que nós norteemos os nossos caminhos pela vida, né? Quando eu falo com vocês sobre a lei do pertencimento, que todos do sistema querem pertencer, sobre a lei da hierarquia, que todos que vieram antes de nós bem maiores do que nós, e sobre também a lei do equilíbrio, onde o dar e o receber tem que estar equilibrado. Então essas três ordens do amor faz com que nós nos posicionamos na vida. E tudo o que sai do desequilíbrio gera mais desequilíbrio. Então eu venho falar com vocês hoje justamente sobre esse assunto importantíssimo na vida de vocês, que é o lugar de vocês. Quando eu falo lugar de vocês, eu vou fazer várias perguntas hoje para vocês irem refletindo sobre as perguntas, sobre o que eu estou propondo para vocês. Na casa de vocês, qual é o lugar de vocês? Vocês são o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Houve casos de abortos, podem ser abortos espontâneos ou não, porque nós não entramos em julgamentos. Vocês estão no lugar, às vezes, de um pai ou de uma mãe que faleceu muito jovem, quando nós ocupamos outros lugares que não são os nossos lugares, nós saímos do nosso lugar, dentro da nossa família. E com isso, nós buscamos e inconsciente várias dinâmicas ocultas que fazem com que nós não estejamos num bom lugar no mundo. Então, quando nós não encontramos o nosso lugar no nosso sistema familiar, o mundo fica muito mais difícil. Então, muitas vezes as nossas dificuldades na vida, nos relacionamentos, no trabalho, com os amigos, com o dinheiro, está relacionado diretamente com o nosso lugar. Muitos filhos mais novos, né, saem do seu lugar, assumindo o lugar dos pais. Muitos filhos mais velhos arrogam o peso e se tornam os pais dos irmãos. Tudo isso gera uma desordem. E quando eu falo em desordem, eu falo de peso. Muitas vezes, estar num lugar que não é o de vocês pode acarretar peso, principalmente no corpo físico, né? Nós podemos sentir dores na coluna, dores no quadril, no joelho e no pé. Pode fazer a cirurgia que for e o peso ainda vai continuar, como se estivesse carregando aquelas mochilas de trilha bem pesada. E quando nós não estamos no nosso lugar, também nós podemos carregar peso no corpo, né? Então, o que eu venho falar com vocês é um assunto muito sério. E eu venho propor para vocês
várias perguntas que vocês podem começar a fazer a vocês, né? Num relacionamento, quando o pai morre e o filho assume esse lugar do pai, ele fica inconsciente casado com a mãe. E muitas vezes esse filho pode ter dificuldade de relacionamento. E a mãe muitas vezes também, sem saber energeticamente o que ela está fazendo, ela prende esse filho a ela. Então, quando um filho assume energeticamente, fisicamente, financeiramente, o lugar do pai, por qualquer outro motivo, e muitas vezes esse motivo está ligado ao amor, né, gente? Que sente tanta dor pela morte do pai e vê a situação da mãe, que esse filho assume esse lugar do pai. Um lugar muito pesado, né? É um lugar muito pesado porque é o lugar dos grandes. Os filhos podem ajudar os pais, sim, mas sem arrogância, sem querer ser o que os pais eram. Então, quando eu falo de energia, esse filho, se ele assume esse lugar por amor, né, que só existe o amor, ele muitas vezes pode ter dificuldade de relacionamento. E aí pode iniciar namoro e terminar namoro, porque energeticamente ele já está casado. Porque na cabeça dele, todas as mulheres que ele for arrumar são amantes, porque ele já tem uma mulher, que é a mãe. Então, eu não estou falando de incesto, tá, gente? Eu estou falando de energia. Então, estar num lugar que não é nosso nos ocasiona vários desequilíbrios, né? A filha também pode fazer esse papel. O filho, quando assume esse lugar do pai, muitas vezes ele é o filhinho da mamãe, né? E a filha, quando assume esse lugar de mãe, né? Que às vezes a mãe morreu muito nova e ela fica nesse lugar da mãe dela, ela assume o lugar da filhinha do papai. E a filhinha do papai já tem um homem, então ela procura somente amantes, né? E olha a dinâmica, eu quero que depois vocês vão colocando aí os comentários a respeito de tantas dinâmicas, que em pouco tempo eu já falei, que acontece quando nós não estamos no nosso lugar, né? E não tem como não nos remeter à questão dessa energia, desses julgamentos que nós podemos ter em relação aos nossos pais. Então, muitas vezes os filhos, na imagem deles, tá, gente? Que eu tô falando de imagem da mente que mente, né? Porque se nós nascemos bem depois dos nossos pais, os nossos pais são muito mais capazes diante da vida do que nós. Que nós chegamos bem depois. Só que os filhos são tão arrogantes que quando eles nascem, eles vão assumindo lugares que não são deles. E aí, o pai não pode sair sozinho, tome cuidado, eu que vou no banco para você, mesmo o pai sendo capaz, eu não estou falando de incapacidade. Não faça isso, entendeu? Não vende esse imóvel, não compre esse carro. Os filhos começam a estar num lugar que não é deles. Um lugar que como se só os filhos soubessem a verdade. E ignorasse todo esse conhecimento que os pais tiveram. Então, os filhos que começam a fazer com que os pais pensam que os pais não dão conta, esses filhos tornam-se pais dos pais. Olha que arrogância. E os pais ficam como filhos. Olha que distorção. Primeiramente, esse filho não vai conseguir dar conta dos pais, porque os pais são grandes. Os pais dão conta deles. E vai perder muita saúde, vai perder muito dinheiro. Os filhos que saem do lugar, gente, perde o essencial, tá? Perde dinheiro. Para estar na vida, nós precisamos de ter saúde e precisamos de ter dinheiro. E quando nós assumimos lugares que não são nossos, a primeira coisa que nós perdemos é saúde e dinheiro.
Então, o que eu estou falando aqui para muitas pessoas pode soar como, nossa, a medicina vai chegar, né? No sul do Brasil já existem médicos consteladores. E com isso já facilitou meio caminho, porque quando nós começamos a ver que a causa das doenças do corpo físico estão ligados principalmente não, diretamente à alma, nós começamos a ver que nós devemos cuidar da alma, né? Mente sã, corpo são. Então, as doenças que existem na humanidade, elas iniciam na alma e depois instaladas no corpo físico, elas são tratadas pela medicina. E quando esse médico tem a possibilidade de conhecer as constelações familiares, ele pode ir diretamente à causa e não ficar tratando somente da consequência. Então, falar de constelações familiares é ir profundamente em vários assuntos que estão ligados ao bem-estar do ser humano, né? Quando nós começamos a olhar o nosso lugar no mundo, a gente tem que olhar primeiro o nosso lugar no nosso sistema. Se na sua família aconteceu algum aborto e esse aborto ou a mãe não contou ou ele nunca foi falado nem verbalizado entre os irmãos, os pais mantiveram em silêncio, alguém no sistema sente essa energia de alguém que gostaria de ter existido e não existiu. Então, algum dos irmãos podem assumir esse lugar de dor e se sentir incapaz de ter sucesso na vida. Então, são aquelas pessoas que iniciam projetos que têm tudo para dar certo e de repente se boicotam. São pessoas que iniciam um relacionamento e o relacionamento está indo muito bem e de repente a pessoa fala, não vai dar certo isso comigo. Então, essas pessoas, elas têm medo de ter sucesso. Elas têm medo de estar na vida e usufruir dessa vida porque um irmão que não veio a ter a vida inconsciente está ligado energeticamente a essa pessoa. E quando eu falo isso, eu não falo de nada que não seja de física quântica. Eu não estou falando de nada imaterial, eu estou falando de energia. E quando eu falo de energia, eu falo das dinâmicas da vida, né? Se a menor partícula do nosso corpo é o átomo, e dentro do núcleo do átomo são prótons, elétrons e nêutrons, que é energia, a minha menor partícula é energia. Então, eu sou energia. Então, quando eu falo com vocês que energeticamente esse irmão que não está na vida está ligado, ele está ligado justamente por uma das ordens do amor, que é a ordem do pertencimento. Todos do sistema querem pertencer. E se existe algo que é negado para ele, que é o pertencimento, alguém no sistema consegue perceber essa exclusão e acaba incluindo de alguma forma esse ser humano que alguém ou todos do sistema deixaram de olhar. Então, para eu estar no meu lugar, eu tenho que contar todos que pertencem, né? Quando a gente olha a árvore genealógica, eu quero que depois, se vocês tiverem oportunidade, nós colocamos na árvore genealógica somente os bons e os bonitos, né? Então, aqueles que tiveram dificuldades nos destinos, eles não são contados, né? Árvore genealógica, né? Quando a gente vê as pessoas, principalmente quando eu faço a anamnese para constelação, as pessoas esquecem muitas vezes dos assassinos, das prostitutas, dos ladrões, dos abortos, daqueles que tiveram destinos pesados. E quando as pessoas não contam essas pessoas que pertencem ao sistema,
praticamente o sistema pode apontar dificuldade na área da matemática. Porque se a matemática da minha família não fecha, como que eu vou conseguir fechar cálculos, né? Então, as constelações é tão profunda que elas vão até em todas as nuances da nossa vida, principalmente na escola. Então, se no meu sistema existe alguém que não foi contado, pode aparecer crianças com muitas dificuldades de matemática. Se numa família a mãe é separada do pai e esse pai nunca foi falado, que às vezes foi um namoro de adolescente e a mãe assumiu a maternidade sozinha, esse pai não é contado, essa criança provavelmente terá muita dificuldade na matemática, porque a própria conta do sistema dela não fecha. E aí como que ela vai ficar fechando conta da professora? Aí fica bem difícil, né? Então, quando eu falo com vocês sobre o lugar de vocês no mundo, eu falo justamente desse lugar. Vocês estão ocupando o lugar certo na família de vocês? Vocês começam a observar que quem são os grandes são os pais, independente de quaisquer dificuldades que nós pudemos ter ou tivemos com os nossos pais, né? O mais importante os pais já fizeram, que é dar a vida. E aí, a gente que faça algo bom dessa vida, independente da situação que nós nos encontramos. E aí, quando eu pego essa vida e assumo o meu lugar diante da vida, dentro do meu sistema, de saber que cada um só dá o que tem para dar, né? Algumas vezes eu citei nas minhas lives essa passagem da vida da Carmen Miranda, né? Carmen Miranda, ela fez sucesso primeiro nos Estados Unidos e depois ela depois de muito tempo, ela fez sucesso no Brasil. Então, quando ela volta na primeira turnê, depois de um grande sucesso nos Estados Unidos, ela está num camarim maravilhoso e ela toda produzida, esperando para iniciar o show, ela recebe uma caixa muito bonita, daquelas de madeira de antigamente, com um laçarote enorme. E aí, na hora que ela vê aquilo, as pessoas, nossa, abre, Carmen, abre. Na hora que ela abre a caixa, dentro da caixa tinha muita, mas muita bosta, né? E aí as pessoas ficam assustadas com o que vê e a Carmen desconfia de quem é o presente e fala o seguinte: compra as rosas mais bonitas e os bombons mais caros e entregue nesse endereço. E colocou no cartãozinho assim para a pessoa que mandou a caixa de bosta para ela. No cartãozinho estava escrito: cada um só dá o que tem. E aí, quando a gente entende que as pessoas, que nós como pais, só damos o que nós temos e que nós recebemos dos nossos pais o que os nossos pais receberam dos pais deles, e que para trás, gente, foi muito mais difícil do que hoje, daqui para frente, né? A vida hoje está muito mais fácil do que os nossos ancestrais. Nossos ancestrais tiveram muitas dificuldades materiais. Os nossos descendentes terão mais dificuldades emocionais, né? A gente vê aí hoje pelo mundo as pessoas muito bem financeiramente, mas às vezes totalmente descontrolada emocionalmente. Pessoas com muito dinheiro, mas que estão gastando muito dinheiro com doença, né? E aí a gente vê que os nossos descendentes poderão ser aliviados através de nós. Quando nós olhamos as nossas questões, nós aliviamos o destino dos nossos filhos, dos nossos netos. E aí a gente começa a perceber que esse lugar é um lugar de honra, porque já viram as pessoas que têm os destinos muito leves, né? Há famílias que os destinos das famílias são muito leves e as pessoas falam assim: nossa, como que aquela família é tão harmônica, tão tranquila financeiramente? São pessoas que estão ligadas profundamente às suas raízes.
São pessoas que estão desprovidas de julgamentos dos seus ancestrais. Ai, Renata, mas como que eu vou ficar sabendo sobre se eu tenho julgamento ou não tenho julgamento dos meus ancestrais? Quando nós começamos a tomar consciência de quem nós somos, né, de quais sintomas nós manifestamos, porque eu que sou mãe, né, quem é mãe aí, nós somos privilegiados, porque os nossos filhos manifestam algo nosso. E daí a gente tem uma chance boa de nos organizarmos, porque quando nós temos essa consciência, né, gente, que muitas mães, quando veem os filhos muito agitados, as mães levam ao médico, para o médico dar remédio para acalmar aquela criança, né? Déficit de atenção, criança com déficit de atenção, de hiperatividade, isso está, na verdade, sinalizando algo da mãe. Então, quando nós começamos a olhar para nós, fora de nós, que são os filhos, nós começamos a observar algo que nós devemos curar. Curar onde? Nos nossos pais, né? Semana passada eu tive uma situação com a minha filha e, graças a Deus, né, eu tive a oportunidade de olhar nas constelações da água, porque eu não preciso... Eu posso até escolher uma pessoa para me constelar, se eu quiser. Mas como eu fiz essa formação da constelação na água, eu tenho a possibilidade de eu me autoconstelar. Olha que coisa fenomenal. Como eu posso ser mais sortuda? Como que eu posso ser mais consciente? Porque quando eu fiz essa formação, eu fiz para ampliar as possibilidades dos meus clientes, mas ao mesmo tempo eu ganhei esse presente, que eu posso escolher alguém para fazer minha constelação, mas eu mesmo posso fazer minha constelação. E aí, semana passada, no mesmo dia do que aconteceu, eu já olhei o que tinha, né? E o mais interessante, que muitas vezes o que nós utilizamos para verbalizar com os nossos filhos são indícios do que nós temos nos nossos pais. E aí eu consegui, mais uma vez, olhar para uma questão minha. E aí me colocar no meu lugar. Porque a minha filha estava sinalizando algo que eu precisava olhar. Aí vocês vão falar assim, nossa, Renata, você sempre fala de uma constelação sua. Ai, gente, a gente tendo a oportunidade de ir nos curando, né? Que, na verdade, quem é terapeuta são pessoas feridas, né? Somos nós que também temos as nossas feridas e por isso conseguimos ajudar, né? Conseguimos facilitar a vida do nosso próximo. Porque nós somos pessoas feridas. Porque muitas pessoas podem achar assim, mas o constelador já está com todas as questões ok. Não, nós somos cebola, né? E cada vez que eu passo pelo processo da constelação, sai uma camada, né? E eu rezo para essas camadas irem se dissolvendo, para eu poder ver, na verdade, o que eu sou, né? Porque muitas vezes nós agimos no mundo achando que nós estamos sendo independentes, buscando o nosso lugar no mundo, mas muitas vezes nós estamos sendo totalmente fora do nosso lugar, arrogantes, né? E aí quando você começa a olhar para as suas questões e não deixá-las passar elas em branco, né? Passarem batidas, vocês começam a ter uma vida mais leve. Então eu fiz essa constelação na água, a gente tem a possibilidade de deixar a constelação ressoando. Aí eu fiz na quarta, vi as questões que eu precisava olhar e deixei ela lá, no mesmo lugar, até domingo. E apareceram outras questões. Então, quando a água movimenta, né, essa dinâmica oculta da vida, a água está em tudo, né? 3/4 de água no planeta,
70% de água no corpo humano. Então, a água é um veículo importantíssimo de informação, né? Os antigos, os nossos ancestrais, eles buscavam a água para saber respostas da vida deles. Aí vocês vão falar assim, nossa, isso é magia? Não, a água tem uma sabedoria muito grande. Então, quando eu deixei ressoar e ainda movimentar os bonecos na água, eu consegui ver no posicionamento dos bonecos as dinâmicas ocultas que ainda eu tinha que olhar. Então, gente, eu sou imensamente grata às constelações da minha vida. Porque na quarta-feira mesmo eu já fui dormir mais leve. Então, aconteceu na hora do almoço, por volta da hora do almoço. E quando foi 7 horas da noite, eu iniciei a minha constelação. 9 horas eu já tinha finalizado. Então, na hora que eu fui dormir, eu já estava muito mais leve. Então, Quiron, né, é a representação do terapeuta, né? O Quiron é o curador ferido. Então, quando nós começamos a olhar esse lugar nosso no mundo, qual é o seu lugar no mundo? Nós começamos a olhar para dentro de nós. Quais são as minhas dificuldades? O que no meu trabalho não funciona? Que pode ser algo de dentro de mim. Que muitas vezes eu já falei com vocês aqui, para a gente poder saber como está o nosso dinheiro, o nosso trabalho, é só olhar para os nossos pais. E aí? Quais são esses julgamentos? Porque os nossos pais é o mundo. E estar no nosso lugar, no nosso sistema familiar, faz com que nós encontramos um lugar digno, um lugar de merecimento, um lugar de luz para nós aqui. Porque nós nascemos para brilhar, para ser luz, para ser feliz. E aí quando nós sentimos pesados, deslocados, perdidos, nós não estamos no nosso lugar, né? Como tem uma passagem bíblica que Jesus fala, né? Sois deuses, vocês podem fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Só que nós não conectamos com essa energia, com essa força que nós temos. E aí quando nós procuramos quaisquer que sejam as terapias, porque hoje em dia as terapias holísticas, elas estão cada vez mais presentes, principalmente na pandemia, elas estão bem presentes em decorrência dessa autodescoberta. Eu procuro um bom lugar para mim. Que quantas vezes vocês no trabalho, no relacionamento, vocês começam a perceber que poderia ser um pouquinho diferente, né? Aí não vem com aquela frase não, se melhorar estraga, detesto. Para mim, se melhorar, pode triplicar de melhora que eu adoro. Eu detesto essa frase, se melhorar estraga. Então, a gente tem que começar a olhar para dentro, para nós podermos ter um lugar fora que nos fortaleça, que nos faz a gente se sentir plenos, mais leve. Aí vocês vão falar assim, mas você está falando das constelações que você fez. Eu conheço pessoas que já estão há muito tempo na constelação como consteladores e que não tinham muitas questões para olhar, né? Existem pessoas, eu já falei, né, quando eu atendo, eu sempre falo, as constelações não você faz hoje uma constelação e ela pode ressoar, como é física quântica, até 2 anos. Então, não é sair fazendo constelação, faz uma constelação e espera. Porque tem muita coisa que pode ressoar dessa constelação. Mas existem temas diferentes. Às vezes o que você olhou em certo momento não é o que agora está demandando. Aí você tem a possibilidade de olhar. E a gente que quer se conhecer, que quer tomar posse do que é nosso, que é a nossa vida, nós não podemos perder tempo. Minha mestra em constelação, ela sempre fala isso, né? Antes da pandemia, qualquer constelador que ela gostava que viesse aqui em Juiz de Fora para poder dar algum curso, ela não perdia a oportunidade de constelar, porque é uma oportunidade de se curar, né? E quando a gente se cura,
A gente não cura somente nós curamos para trás e também curamos para frente. Olha que benefício. Então, é algo bom para todo mundo, principalmente para o sistema. E aí, quando a gente está buscando esse lugar no mundo, nós temos que entender que estar no nosso lugar, na nossa ordem, é primordial. O que vocês têm feito na vida de vocês, que vocês têm dedicado tanto à família de origem e não está olhando a família atual, né? Quantas mulheres que casam e estão lá na família de origem. Aí, com o passar do tempo, o marido escolhe uma outra mulher e ela se sente traída, mas na verdade ela não foi traída, né? Ela não ocupou o lugar dela de esposa, então o marido teve que arrumar uma esposa, que é a amante, para poder ocupar o lugar dela, porque ela estava como pai ou mãe da família de origem. Olha como é séria essa questão do lugar. Essa questão do lugar, ela assume posições seríssimas. Quando os pais não são pais, quando os pais ainda estão ligados a alguma questão de pedinte dos pais dele, os filhos ficam no lugar dos pais e os pais tornam criança. E aí viram aquelas crianças pirracentas que gostam de mandar em todo mundo e que não obedece ninguém. Aí a mãe fala, nossa, eu dei uma educação tão boa, estudou em excelentes escolas. Mas você estava no seu lugar de mãe? Você ocupava o lugar de mãe e o lugar de pai? Porque muitas vezes pode estar na vida como criança. E aí os filhos veem os pais frágeis e eles assumem o lugar pesado dos pais. Custam a vida dos filhos e custam a vida dos pais, porque embola muito. Então olha como é sério. Quando nós não estamos no nosso lugar, as coisas embolam e ficam pesado, né? Então, essa live ela é muito importante, que para vocês descobrirem por que eu não estou tendo sucesso no meu trabalho, por que eu não estou tendo êxito no meu relacionamento, eu começo termino, começo, termino. Então, vocês devem, isso tudo aponta, gente, para algo que está inconsciente, energeticamente oculto, né? Ninguém fala assim, eu vou escolher. A gente ouve essa frase, fulano tem dedo podre. Não tem dedo podre, não. É a frequência de energia, né? As pessoas que tiveram muitas dificuldades de relacionar com os pais, né? Que tiveram julgamentos pesados ou que os pais brigavam muito, essas pessoas vão escolher justamente parceiros que brigam muito. Porque se encontrar um muito bonzinho, não vai dar química, porque não vai ter reação. Porque para brigar tem que ter um que gosta de briga, né? E se no relacionamento dos meus pais tinha muita traição, eu vou procurar relacionamentos com pessoas que me traem. Porque inconsciente eu não me sinto merecedora de ser tão feliz com um homem ou com uma mulher. Porque os meus pais foram traídos. Tá vendo o lugar? E aí nós vamos arrastando tudo isso aí pela vida. E aí nós vamos perdendo tempo. Vocês estão como adultos na vida ou como crianças? Vocês falam, eu não sei o que eu vou fazer? Ou vocês falam, pode deixar que eu vou arrumar um jeito de resolver isso? Tá vendo a diferença? Quando eu falo, eu não sei o que eu vou fazer. E quando eu falo, eu vou dar um jeito de resolver isso. Qual que mostra atitude? Quando eu falo, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou na minha criança. Porque quem não sabe o que fazer são as crianças. As crianças precisam do direcionamento dos pais. Quando eu falo, pode deixar que isso eu resolvo, eu estou num lugar que eu tomo rédeas da minha vida. E aí, qual é esse lugar que vocês têm escolhido? Porque se vocês ficam na vida como crianças, vocês vão receber o que as crianças recebem, né? Muito pouco, né? Que as crianças têm uma liberdade cerceada.
A gente, quando é adulto, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode viajar, a gente pode se deslocar sozinho, a gente pode tomar decisões, mas quando nós somos crianças, ou nós estamos com os nossos pais, ou nós estamos direcionados pelos nossos pais. Então, é importante que nós, hoje, percebamos esse lugar nosso no mundo, para que a gente possa assumir o nosso lugar diante das nossas responsabilidades que nós viemos para cumprir. E para poder fazer bem feito, né, para a gente poder assumir esse lugar com dignidade, com alegria, nós precisamos estar nos nossos lugares, né, na nossa família. As mulheres como mulheres da casa, que muitas vezes as mulheres assumem lugares de homem, mesmo tendo homem dentro de casa. Quando não existe o parceiro, isso inconsciente já acontece automaticamente. Mas existem mulheres, olha só, mas existem mulheres que já assumem esse lugar mesmo tendo homem. Então ela julga que os homens são muito poucos para ela. Os homens são fracos. Então, o que fazer diante da vida quando nós percebemos a falta de estarmos no nosso lugar? É nós assumirmos o nosso lugar. Bert Helling, em todos os seus congressos, muitas vezes ele recebia perguntas atrás de perguntas, porque muitas pessoas achavam que não, só era aqui, aí tá ainda ali. Então, se vocês ouvirem, gente, eu vou continuar falando, porque isso é teste de paciência, né? A cara não vai nem mudar, tá? Então, Bert Helling, muitas vezes, em congresso, ele era criticado pelas pessoas que achavam que o Bert Helling era machista. E a questão do Bert Helling não é feminista ou machista. O Bert Helling, tudo o que ele fez dentro das constelações foi testado no campo. Então, as conclusões que ele chegou foi um lugar de alma e não um lugar de achar, de tomar posição, de achar que esse lugar é melhor. Não. Quando nas constelações a gente fala que o lugar da mulher, né? Vocês observam aí que eu já fiz uma dinâmica dessa, nas fotos de vocês com seus parceiros ou parceiras, qual é o lugar do homem, né? Vocês observam nas fotos, porque a gente sempre vai para o mesmo lugar, gente, é impressionante. Quando vai bater as fotos, nós estamos sempre no mesmo lugar. Isso é uma imagem do inconsciente, né? Então eu realizo também um trabalho com fotos que a gente consegue ver qual é a dinâmica oculta nas fotos. E nesse estudo de lugar, Bert Helling percebeu que quando a mulher está à esquerda do homem, ela fica no lugar mais leve, né? Porque o homem está a serviço da mulher. O que eu estou falando não é uma questão machista. Eu estou falando que o masculino, naturalmente, através das energias quânticas, ele está a serviço do feminino. Quando o feminino passa a estar a serviço, o feminino pode vir a adoecer, estressar, sair do seu lugar e ficar cansado, perder dinheiro, porque o lugar mais leve para o feminino é estar à esquerda e o homem é serviço, tá? Então isso não é machismo, isso é energia, o que eu tô falando, né? E vocês podem observar quando as mulheres ocupam um lugar que é do homem, de pagar conta, de fazer todas as finanças da casa, é um lugar pesado, né? Porque ela tem que dar conta de algo muito para ela, não que ela não seja capaz, mas é um lugar mais leve quando é para os homens, tá, gente? Isso já é inconsciente, isso já é uma questão mesmo que Bert Helling observou nos campos, não foi ditado que isso era regra. Ele observou que quando os homens estão a serviço das mulheres,
as mulheres ficam num lugar mais cômodo. E fica, gente, não fica? Vocês observam aí na vida de vocês como o nosso lugar, quando a gente fica à esquerda, né, de estar junto e sem assumir muitas responsabilidades na família atual, nós ficamos mais livres. A gente pode fazer muitas coisas. Então, estar no nosso lugar é nós conectarmos com essa energia de facilidade, né? E no sistema de vocês de origem, vocês estiveram sempre no lugar que era de vocês? Vocês ficaram bem quietinhos quando vocês eram mais novos? Se vocês eram os mais novos? Vocês, como mais velhos, assumiram responsabilidades que eram dos pais? Quando nós assumimos algo que não é nosso, nós ficamos sem o nosso lugar, né? Um filho que vem depois de um aborto e ele recebe o nome desse aborto, né? Por exemplo, se o filho que ia nascer ia chamar Felipe, e aí nasce um menino em seguida, a mãe coloca Felipe, esse filho que nasceu, ele está excluindo quem? Ele está excluindo um que era para estar na vida, mas que por destino não teve a oportunidade de estar. Então esse filho também não é o primeiro filho do casal, ele é o segundo. E ele tem essa certeza tão grande que quando ele habita o útero da mãe, ele sabe que antes dele alguém habitou o útero. Então, todo mundo fala que ele é o primeiro filho e ninguém verbaliza que teve um aborto antes, ele já sabe que alguém existiu antes dele e não precisa verbalizar. Então, incluí-lo, né? Esse filho que não teve a oportunidade é nomeá-lo, né? Por exemplo, meu filho, antes de você nascer, a mamãe e o papai perderam um filho, que era um menino, ia chamar Felipe. E ele é o Felipe, você é outro nome. Aí escolhe outro nome. Porque, na verdade, esse filho vivo, ele está na vida vivo ou ele está com uma energia de um irmão morto? Porque muitas vezes foi o que eu falei com vocês, quando as pessoas assumem o lugar de alguém que não está na vida, ela pode ficar morta viva. E a gente vê muitas pessoas mortas vivas, né? A gente observa pessoas que só cumprem os protocolos, né? Vai trabalhar todo dia a mesma rotina, não vê motivação, as pessoas, você não vê brilho no olhar. Ela nunca tem uma novidade para contar, a vida dela sempre tá a mesma coisa. Então, às vezes, essas pessoas podem estar vinculadas a algum excluído, ou da mãe, ou da avó, ou de alguém que como nós sentimos a vibração do nosso campo, nós mesmos podemos ter vinculados essa energia, entende? Então, quando nasce alguém após um aborto, esse filho não é o primeiro, ele é o segundo. E antes, né, antigamente existiam muitos abortos, tanto espontâneo quanto provocado. Por que existia? Os espontâneos principalmente, porque as mães não sabiam que estavam grávidas, né? E não existiam métodos contraceptivos, então se engravidava um seguido do outro. E às vezes acabava no resguardo mesmo, já engravidava. E aí pegava peso, fazia alguma coisa que não podia, perdia. Às vezes a mãe nem sabia que tinha perdido, né? E nas constelações a gente observa que até os que ninguém da família sabia, eles aparecem. Como que aparece, Renata? Não é mágica e nem magia. Aparece através da imagem do inconsciente do cliente. Às vezes eu peço para posicionar algum boneco e ele escolhe justamente de uma criança. E na hora que coloca no campo a posição que ele coloca, eu sei que é um natimorto. Aí eu, na minha pequenez, pergunto se teria possibilidade de um aborto na família. Às vezes a pessoa não sabe, só que existiu. Aí, Renata, aí você fala? Eu falo. Por que eu falo?
Porque quando você acredita no que você faz e você sente essa energia que ela é tão verdadeira, você não tem dúvida. Teve um certo caso que eu fui constelar, o rapaz queria ver a procrastinação dele. Por que ele procrastinava tanto? Né? Toda vez, às vezes ele estava quase obtendo muito sucesso, muito dinheiro, ele desfazia negócio, parceria, e aí começava do nada de novo. E aí ele pediu para poder olhar nas constelações o que era esse insucesso. No decorrer da constelação, aparece no posicionamento de um boneco que ele coloca, que ele olhava para um lugar e eu pedi ele para escolher um boneco para colocar naquele lugar. Ele escolheu um boneco pequeno e colocou, na posição que ele colocou, eu peguei que era um irmão, e irmão que eu falo, era alguém antes dele. E aí eu virei e falei assim com ele, quantos anos tem essa criança que você colocou no campo? Aí ele falou, 4 ou 5. Eu senti que era essa idade também. Então ele teve, aí eu tive que abrir minha boca, né, gente? Porque eu estou a serviço de algo que é muito maior do que eu. Aí eu perguntei a ele se teria possibilidade do pai dele ter tido um filho fora do casamento. Olha, é muito sério constelação, porque como que você, que nunca viu a pessoa, você não conhece a família da pessoa, você não sabe o que a sua fala vai causar na pessoa, só que você está a serviço. E aí você faz essa pergunta, olha como é sério. Então as constelações são coisas, é uma terapia muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, porque ele só posicionou o boneco, e o boneco era um boneco de uma criança, e a posição que ele colocou foi pontual. E aí eu fiz essa pergunta, teria a possibilidade de seu pai ter tido filho fora do casamento? Sabe o que ele me respondeu? Sim, teria, porque meu pai era caixeiro viajante. Então, eu falei com ele, então, existia um irmão fora do casamento, antes de você, porque ele era o primeiro filho desse casamento, então, na verdade, do pai dele era segundo filho. E como esse irmão morreu e ninguém falou, o pai não falou e ninguém sabia, ele sentiu a energia de alguém que pertencia ao coração dele, ao sistema dele, que é esse irmão bastardo. Ele sentiu essa energia dele não estar na vida. E para ele também não estar na vida com sucesso, tudo que ele começava, ele procrastinava. Porque ele também não sentia merecedor de estar na vida, visto que um irmão que veio antes não estava. Tá vendo, gente? É muito sério. Constelação é algo muito profundo. E a gente encontrar o nosso lugar no mundo quer dizer que a gente tem que encontrar o nosso lugar no nosso sistema. Vocês têm consciência plena do lugar que vocês estão, se está correto? Porque muitas vezes a gente está num lugar pesado, né? Assumindo responsabilidades. Quando eu falo isso, gente, não é para abandonar pai e mãe, não. Né? Os pais que são mais frágeis, que têm dificuldade de lidar com algumas questões, eles devem ser honrados no que eles fizeram, que foi nos dar a vida. Mas vocês fazerem algo que é deles, por eles, não pode, né? Então vocês podem contratar boas cuidadoras, vocês podem fazer coisas de retribuir o tanto que vocês receberam. Mas vocês pegarem pagamento e falarem com ele assim, não, você não vai fazer isso com dinheiro, esse dinheiro é para isso. Não, gente. A herança que os pais, né? Os pais, eu penso o seguinte, a questão da herança dá uma live bem grande, né? A questão da herança também, quando o pai resolve dividir a herança, quem conseguiu o patrimônio? Não foi o pai? Então, se o pai quiser dar tudo para um, por mais que ele está excluindo todo mundo, porque deve ter acontecido isso no sistema dele, o dinheiro é dele, entende? Ele faz o que ele quiser, que ele é o grande.
Mas o que a gente vê de mais comum na humanidade? As pessoas brigando porque os pais dividiram dessa ou daquela forma, né? Se o dinheiro é do pai, ele faz o que bem entender, né? Os pais que forem muito espertos, eles fazem às vezes um testamento, sem falar nada com os filhos que existe esse testamento, e deixa para os filhos a forma que o coração dele pedir. Não que os filhos queiram, né? Que a gente vê muito isso quando acontece dos pais em vida querer dividir os bens. Dá muita pancadaria, dá muita confusão, dá muita intriga, muito bate-boca. Então os pais sábios, eles poderiam fazer isso, dividir isso e não falar com os filhos. E depois, em morte, até escrever o motivo, né? A forma que ele dividiu. Porque muitos filhos se sentem excluídos, injustiçados, porque o fulano ganhou mais que eu. Então, o que eu quero falar com vocês é que quem construiu o patrimônio foram os pais. Então, quem decide o que fazer com esse patrimônio são os pais. Por mais que vocês acham que vocês mereciam mais, vocês não podem sair desse lugar. É dizer sim para o pai. Porque o que o pai está fazendo na divisão da herança é apenas um ato de bondade. Que o mais importante ele já deu, que é a vida. Brigar por esse dinheiro é sair totalmente do seu lugar e adoecer profundamente. E perder muito mais às vezes do que o dinheiro que o pai deixou. Olha que coisa séria. Então, estar no seu lugar como filho ou filha é aceitar esse lugar, aceitar o que os pais fazem em prol e não tentarem achar que tem que ser da forma que vocês acham. Vocês vão fazer da forma que vocês acham com o dinheiro que vocês construírem, porque senão vocês vão sair do lugar. As famílias que entram nesse lugar, os filhos que entram nesse lugar, de arrogar esse peso de achar que os pais estão errados na divisão da herança, só dá confusão, né? Só dá problema. Irmãos param de falar um com o outro, briga, e na hora que vê o dinheiro que foi dividido, não sobrou nada. E não vai sobrar. Porque esse dinheiro chega de uma forma muito pesada, né? E principalmente ele chega em detrimento de uma morte. Olha que coisa séria. Então, para os herdeiros receber, alguém morreu. Então, já é um dinheiro difícil, né? Então, um bom lugar para vocês nessa situação de divisão de herança é vocês dizerem sim para o que for para vocês. Por mais que vocês achem que vocês mereciam mais. Mas, às vezes, os nossos pais não são tão livres para fazer diferente. Às vezes eles têm as preferências porque no sistema dele também tinha as preferências. E aí eles não conseguem fazer tão diferente em relação aos pais deles. Então faz igual. Então quando nós começamos a entender que essa vida é de passagem e rápida, nós começamos a ver que o nosso lugar é um lugar tão pequeno e tão simples que a gente fica perdendo tempo e energia. De não estarmos no nosso lugar faz com que nós percamos muito tempo. E a vida é um sopro. Então, essa live era bem de consciência, né? De nós começarmos a olhar para um lugar que possa nos trazer mais leveza. De vocês chegarem em casa e sentir prazer de estar na casa de vocês. De vocês chegarem no trabalho e se sentirem plenos, realizados. De vocês acreditarem que o relacionamento que vocês estão é um relacionamento bom. Então, quando nós estamos conectados com os nossos pais, nós estamos conectados com tudo que é nosso. E tudo vem com muita facilidade, né? Eu tenho até um mantra que eu uso em muitas coisas minhas, que tudo vem à minha vida com facilidade, alegria e glória. Quando nós começamos a entender
que a vida é muito maior do que nós. Nós seguimos o nosso caminho bem com o pé no chão, bem consciente. Que muitas coisas nós não vamos conseguir mudar, porque não depende da nossa vontade, né? Mas o que depende da nossa vontade, a gente tem que lutar, a gente tem que olhar, porque estar na vida de uma forma pesada faz com que nós não sintamos alegria pela vida. E aí, quando nós não sentimos essa alegria pela vida, nós acabamos falando que nós não sentimos alegria pelos nossos pais. Porque quem deu essa vida, quem nos proporcionou entrar nessa realidade, foram os nossos pais. E quando nós fazemos isso, nós perdemos tudo. Perdemos o essencial. E estar nesse lugar leve, de consciência, é vocês encontrarem um lugar digno no mundo. Como tem sido a vida de vocês? Depois, se vocês quiserem colocar nos comentários. Quantas vezes que vocês olham para situações e falam assim, gente, não é possível. Isso não está acontecendo comigo, né? E toda essa nossa vontade e desejo que nós temos diante da vida e as nossas carências, nós depositamos no outro. Porque nós não estamos abastecidos do que é nosso, né? E aí, quando a gente fica assim na vida, a gente fica incompleto, a gente fica muito frágil, a gente fica praticamente mortos-vivos, né? Então, trazer essa consciência para essa conexão do nosso sistema, do nosso lugar, faz com que nós possamos ter consciência de qual lugar que eu quero no mundo, né? Então, se no sistema familiar acontecem muitos atritos entre os irmãos, evita participar das confusões, ouve mais os pais. Se são os irmãos mais velhos que estão brigando, eles são mais velhos, eles vieram antes de você. Ouve, silencia, é difícil. É difícil. É difícil, porque muitas vezes o ego quer mostrar que tem razão. Ter razão numa coisa que às vezes vai custar sua paz, né? A gente vê muito essa frase, né? Antes não ter razão e ter paz, né? Porque muitas vezes, para a gente ter razão, a gente acaba criando atritos muito maiores do que a gente tinha por ter razão. Às vezes é melhor a gente nem saber as coisas, é melhor a gente nem ter razão. Então,